Então, pessoal, a aula está sendo gravada a partir de agora, baseada na conversa prévia que a gente teve aqui agora há pouco. Em vez de fazer uma chamada direto no conteúdo, eu vou dar uma passadinha, não vou dizer rápida, né? Mas para elucidar algumas coisinhas aqui dos tutoriais de 1 até a 6, como a gente estava falando, meu objetivo aqui não é que vocês fiquem se batendo para descobrir coisas sozinho. É simplesmente que vocês façam uso, né? Ao você fazer o tutorial, você está tentando aplicar alguma coisa que vocês leram, mas fazer o tutorial funcionar é uma tarefa relativamente fácil, né? O tutorial 1 de WebGL eu já trabalhei com vocês. Ah, tá com a câmera desligada, inclusive. Beleza. Vocês estão vendo minha tela normalmente? Estão, né? Sim. Tranquilo. Então, na verdade, eu vou dar só uma passadinha rápida sobre alguns aspectos aqui. Tentar ilustrar talvez a pergunta do Bakuk sobre shaders diferentes. Tentar responder a questão de índice de coordenadas. Tentar elucidar um pouquinho a questão da gerência da pilha, tá? Então, o primeiro tutorial já foi explicado, o 3, mas ele seria o segundo, né? Ele fala sobre adicionamento de cor, essa forma de adicionar cores, que aqui tenta explicar um pouquinho. Ele passa por criar uma variação no Fragment Shader, tá? E ele explica aqui um pouco dessa pilha, dessa pipeline de como é chamado o processo, né? Do JavaScript, criando os buffers, cria o shader, aí tem a montagem, rasterização, tudo acontece na placa gráfica e o frame buffer que é mostrado na sua tela. Sobre essa primeira pipeline, os componentes são fáceis de entender ou alguém já tem algum ponto, alguém que leu, teve algum ponto em que ficou bastante estranho nisso aí? Até aí tranquilo? Tá. Vou assumir que a minha pergunta foi diretamente da seguinte forma: se essas etapas do processo, se elas estão entendidas os objetivos de cada uma, o que cada uma faz, porque se vocês verificarem, cada movimento desse tem um objetivo específico. O vértice chega a função, o passo de rasterização chama outra pessoa, tem uma pipeline de chamadas diretas, tá? Em especial, a gente vai mexer basicamente no fragment color só para colorir, né? Então, quem pegou o primeiro tutorial, vocês vão ver que quando eu faço o shader de coloração, tá? Ele, na verdade, o que ele trabalha é uma troca de cor, né? Então, no Fragment Shader, eu tenho aqui uma... O shader anterior não fazia nada, de certa forma, né? O Fragment Shader. E esse agora, ele tem uma dinâmica que é o quê? Quando eu vou desenhar, eu tenho um atributo VColor que eu coloco a cor, vamos supor, que eu quiser, e ele colore determinada peça, desde que eu atribua, através das implicações de atributos do WebGL, da mesma forma que eu atribuo o VModel, que eu atribuo o MModel, ao Ematrix, o VMatrix. Então, eu crio um shader onde eu tenho essa variável color que ela é atribuída e, obviamente, nas chamadas posteriores, a única diferença é que eu vou ter que atrelar o vertex color à variável de color attribute do shader. Então, quando setar a variável de coloração, ele colore automaticamente aquele elemento porque está na pilha para ser colorido. Então, esse é um shader só de coloração. Não estou respondendo a pergunta do Bakuk, que é como misturar os dois. Mas fica claro que eu posso atribuir uma variável a sistema de cor e esse mecânico de simplesmente criar uma variável no shader e como atrelar ela a uma variável do JavaScript, ela fica clara? Ou esse movimento não está claro para alguém, para quem tentou fazer, por exemplo, fez tipo na cega e dane-se para lá. O mecanismo importante perceber é exatamente isso. Eu tenho cor como um atributo e da mesma forma que eu faço com o VMatrix e o PMatrix, eu posso atribuir uma linkagem entre uma variável que eu passo no JavaScript para aquele shader que vai receber. Até aí tudo bem? Era para ser um procedimento tranquilo, se ninguém questionar, eu vou seguindo, tá? Para chegar na parte mais complicada. Então, só sempre pense atenção nisso. Na verdade, o Vertex Color, só para fazer um adendo, Bakuk, você tem como passar outros atributos também, tá? Você pode criar um atributo aqui e falar se é para desenhar com shader ou com textura. Você como que pode criar outras variáveis que você quiser e passar para lá, tá?
Uhum. Então, se fosse da sua vontade, você podia fazer um único shade de coloração, deixar lá rodando, fazer uma flag aqui para dizer se é de coloração ou de textura, fazer uma atribuição para ela e rodar. Mas esse é o seu critério. Você quer fazer um só, você quer fazer dois e alternar na pilha, tá? Pensando bem aqui no trabalho, talvez seja até viável fazer um atributo para usar um shader só, mais simples a implementação. Beleza? Michael, o que você me perguntou dos índices não é aqui não, é no próximo, né? Porque aqui é só coloração, não muda muita coisa, correto? Isso. É mais nessa linha 159 desse código aí para poder definir esses vértices. Ah, tá. Você quer entender um pouco mais desses índices, como é que eles são marcados, né? Isso. Isso. Entendi. Primeira coisa que eu não sei se você entendeu é o ponto de que esses objetos, eles não têm... quando eu falo que não existe origem, por causa da geometria utilizada na computação gráfica, eu crio o objeto ele de forma isolada. É super comum a gente criar os objetos em função de 1 menos 1 e 0. É como se criasse um zero numa origem e fizesse sua figura em um lugar que ele é independente. Então, se você cria um triângulo, um quadrado, a primeira etapa sua é que você vai criar esse triângulo sempre numa posição específica. Sei lá, se você tem 15 triângulos exatamente iguais, você tem que declarar somente uma figura dessa. Não são 15 iguais, não são 15 triângulos. Tranquilo isso aí? Aham. Sim, sim, isso daí eu entendi. Beleza. Então, a Eu não primeira parte entendi bem o sistema de coordenadas. é isso. Porque o menos 1 e 0? Ou o quê? Isso. Não, isso é uma convenção, tá, Michael? Se quisesse fazer o triângulo a partir do zero, é um critério seu. A gente só convenciona que o correto é você escolher se o centro da imagem é no centro mesmo ou se tipo assim, na quina inferior esquerda, por exemplo. Acho que o mais importante é você definir para toda aplicação, você saber quem que é a origem da figura fora da cena. Nesse desenho que vocês usam, a origem sempre fica no meio da figura, no centro de massa. No centro de massa não é bom falar também, É, não. No centro da figura. mas, tipo, eu entendi o que isso quer dizer com o centro da figura. Eu realmente percebi, fazendo tutorial da minha figurinha, que o centro ele estava realmente no meio. Mas eu fiquei um pouco confuso em saber quais valores eu colocava para desenhar, tipo, um paralelepípedo. Alguma coisa tipo um quadrado mais esticado. Ou um Tudo retângulo, bem. melhor dizendo, que é 2D. Mas você não precisa se atrelar a menos um e um, não, tá? Aliás, vamos dar algumas orientações. Primeiro, sobre a origem do centro da figura geométrica isolada, é um critério, tá? Não quer dizer que você vai colocar a origem sempre no meio. É legal que você mantenha um certo padrão. Mas quem faz um striped line, por exemplo, tem um monte de vértice misturado, a origem dessa se perde. Seria só razoável ou interessante, vamos falar que não é um padrão, o Alessio sugere como um padrãozinho para esse trabalho, que você tente manter o centro da figura, a origem mais o centro da figura, mas não é nem obrigatório, tá? Então, só uma sugestão. No caso de um quadrado, então, ele não ficaria na origem, o centro do quadrado fica no meio do suposto plano cartesiano. Tudo bem, então aí acho que entendeu e está tudo tranquilo. Então, no paralelepípedo, se você quiser fazer que é menos um, dois, menos três, faz um desenho no plano que é desenho simples e coloca as coordenadas que você quiser. Lembre-se apenas do seguinte: essa figura, ela está desenhada fora do plano, ela não tem escala, você ainda vai aplicar uma escala sobre ela. Então, se é menos um e um, você não multiplicou ninguém por um ou por dois na escala, todo mundo tem a mesma proporção. Você pode fazer um quadrado baseado em 0,5 e 1 e depois aplicar uma escala de 2. A figura, ela é independente do cenário. Isso fica claro? Essa observação, você entendeu isso? Sim, 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 É que você vai entendi. aplicar uma escala, você vai aplicar. Então, não é uma parte boa dessa geometria, tá? É que não faz diferença a escala nesse caso. Inclusive, é importante perceber que, sim, são vários objetos que vão compor os outros, né? Então, quando você define um triângulo, você define um triângulo, se a diferença que na tela tiver com o dobro de tamanho inclinado, você pode pegar o mesmo triângulo, a mesma base da figura geométrica, transladar de forma diferente, rotacionar, esticar, e no fundo é a mesma base. Então, essa figura base aqui, ela é independente, você não tem que se preocupar muito com essas proporções, desde que você saiba qual é essa proporção, né? Claro, então, nesta dinâmica,
você tem que manter o seu conhecimento. Ah, eu vou fazer todas as figuras no quadrado de 1 a menos 1. Por quê? Ah, porque eu queria ter uma noção de proporção e não ficar olhando no coordenado de cada um. Se for um quadrado que eu desenhei muito pequeno, que tem que ser muito pequeno, não importa a escala, por padrão eu vou depositar aí no menos 1 com metade do tamanho. Mas é você que escolhe isso. Ah, tá. Tá, tô Mas assim, entendendo. o importante é você manter um padrão de construção. Você não tem que ficar nenhum grupo das figuras igual você está sugerindo, por exemplo, assim, vamos supor que você fez um triângulo de menos 1 a 1. Aí você faz um quadrado de 5 a menos 5, ou seja, tem 5 vezes aproximadamente 5 vezes o tamanho desse triângulo, né? Então, se não manter a escala, automaticamente aquele quadrado tem 5 vezes o tamanho. Mas se você manter do mesmo tamanho, é só ver, ele está indo 5 a 5. Então, beleza. Então, eu vou fazer uma escala de 20% e fica do mesmo tamanho. O importante é que você entenda essas figuras. É você que está desenhando. Uhum. Ah, Então, sim, sim. então, a primeira sugestão sobre isso seria isso. Mantenha um padrão. Pode ser de 0 a 2, mas mantenha um padrão. Uhum. Mas se, por exemplo, se eu fosse desenhar um retângulo, ele teria a parte do quadrado, né? De lado L qualquer. Só que a parte maior do retângulo seria um L mais alguma coisa. Aí Tudo se eu bem, mas fosse respeitar esse range de menos 1 a 1, aí esse mais alguma coisa que teria no retângulo seria tipo um 0,5 ou 1 da pode, escala. pode. Você tem de menos 1 a 1. Ele é um quadrado. Se quiser fazer um retângulo perfeito, vamos precisar de meia altura, basta reduzir o y. Aí não vai ocupar a parte de cima inteira. Então, eu vou lá, por exemplo, de meio a menos meio. E a largura de menos 1 a 1. Mas se você não quiser fazer Uhum. isso, no caso do retângulo é muito especial, né? Você podia até usar o quadrado e esticar ele, se você quisesse, por exemplo. Se for da sua vontade, né? Você praticamente é o Ah, sim. criador. Fazer um retângulo poderia ser um quadrado que você aplica uma distorção só no eixo X, por exemplo. Mas eu concordo que é muito mais fácil Uhum. desenhar com retângulo, né? Do que ficar Uhum. distorcendo esse negócio aí. No trabalho de vocês, geralmente tem 2 ou 3 figuras clássicas. Faz as 2 ou 3, se você vai fazer uma quarta, você faz uma quarta, para ficar mais fácil o trabalho. Na vida real é muito mais difícil, né? Esse experimento que só precisa entender um pouco o procedimento. Então, fica claro essa primeira dúvida sobre os índices? Sim, sim, tá claro. É só uma sugestão. Então, minha sugestão seria essa. Pensem sempre. Por exemplo, não sei se ficou legal. Faz igual do quadrado. Vai fazendo desenho um depois do outro. Você vai ver a proporção deles, sem fazer escala nenhuma. Só para você ver isso tudo certinho. Inclusive, você tem noção da translação, tá? Porque você sabe que o triângulo está de menos 1 a 1. Então, a ponta dele vai de menos 1 a 1. Ou seja, são 2 de largura, né? Quando eu faço a translação, eu já sei que o próximo quadrado eu posso pôr translação de 2. Não fica decorando, fazendo chute e erro, tá? Se eu tenho noção da proporção dos quadrados das figuras, é muito mais fácil eu calcular a próxima translação. Entende o que eu Uhum. estou Sim, falando? sim, concordo. Sim. Você Uhum. põe valores Concordo. arbitrários, para cada figura você fica chutando. Você sabe que todas as figuras têm mais ou menos 2 de largura, translado desenha um triângulo. Se eu desenhar outro igual, vou desenhar por cima. Então basta transladar mais 2. Porque você já sabe previamente que você acredita que a largura do quadrado é 2. Então é muito mais fácil prever. Tá? Uhum. Sim. Tá, beleza. Outra coisa, não precisa ficar loucamente no trabalho fazendo figuras fantásticas, como eu falei várias vezes, tá? Isso aqui é um experimento, é uma brincadeira. De verdade, eu falo que é uma brincadeira. Costuma ser até divertido depois que cansa, né? Antes de cansar é divertido. Mas quem fica fazendo figurinha com ajuste muito na mão acaba sendo massivo. Então não precisa, tá? Podem fazer uma coisa que seja. O importante é vocês experimentarem como é que isso funciona. Então, beleza. Então, esse tutorial aqui de imagem, ele basicamente brinca com a ideia da coloração. Vocês entenderam como é que é a ideia do triângulo para colorir ele, para ele ficar meio arco-íris e o quadrado ficar bastante sólido? Ficou clara a mecânica disso aí? Tranquila mesmo? Era para ser tranquilo, né? Mas ficou tranquilo? Não tô lembrado direito, não. Olha, você pode passar rapidinho, por favor? Ah, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver onde está aqui.
Vertex color, não foi aqui. O fragment color passa por parâmetro. Não, quero ver na hora de empilhar. Ah, tá. Então, olha só. Quando você coloca... aqui no caso do triângulo, você alocou o triângulo, criou o buffer dele, atribuiu automaticamente, como já fez o tutorial 1, não tem problema algum, e prepara aqui o desenho, né? Só que, quando eu vou fazer... antes de eu fazer e empilhar o desenho, eu tenho aqui um outro buffer de color, que eu criei lá em cima, né? Então eu tenho agora um buffer de vertex e um buffer de colorações. E nesse caso em especial, eu atribuo as cores para cada vértice. Para cada vértice aqui de cima, eu atribuí uma cor. Só que como cada vértice tem uma cor, e o tipo de desenho que eu mandei fazer um static draw, na verdade eu tenho que supor quais são as cores do meio, né? Então ele interpolou automaticamente as cores dos vértices para criar esse efeito aqui, ó. Eu pus vermelho, azul, verde. Como eu não setei nenhuma outra cor e nenhum ponto intermediário, e eu tenho que fazer interpolação, ele foi interpolando o verde como se fosse uma transição, né? A diferença do quadrado é que você está todos os vértices com a mesma cor. Então, não sei se, para quem leu, se é suficiente entender isso aqui, que eu faço uma matriz com as cores, tá? E esse color buff é renderizado lá no shader. Quem lê entender, por exemplo, aqui no quadrado. A única diferença é que o vetor de cores do quadrado, ele é a mesma cor para todo mundo. Então, para cada vértice, eu tenho um atributo color pertencente a ele. Agora, se na figura vai ser interpolação igual foi feito aqui, é uma opção de desenho. Eu tenho outras formas de interpolar, tá? Nesse tutorial que foi apresentado, eu falei que eu quero uma interpolação de cores dos pontos. Você podia falar, você podia deixar preto no meio, o que você quisesse, tá? Mas o importante é, na atribuição de cores simples, só um minutinho, né? Eu consigo dar para cada vértice uma certa cor. E aí, no caso do quadrado, eu fiz um for para dar a mesma cor para todo mundo. Diga. Não entendi. Só ia falar que eu tinha entendido agora. Beleza, obrigado. Então, quem quer fazer uma figura toda colorida, muito simples. Vamos supor que todos os quadrados, vamos supor que você vai fazer, alguém te desenha um gatinho lá, todo coloridinho, né? Faz um Romero Brito. Então, basta fazer um triângulo, eu posso fazer até um fora aqui com os tipos de cor, né? E para cada triângulo que eu for desenhar, eu escolho um vetor de cores disponível. Posso criar um vetor estático com cada cor, para se forem 5 cores específicas. Em vez de jogar esse vetor aqui na raiz, posso criar uma constante com 4 matrizes com as cores específicas e atribuir um para cada triângulo. Isso aí é de boa. Mas esse tutorial aqui, esse terceiro, é basicamente para introduzir vocês a ideia de coloração e a proposta do Color Shader, o do Vertex Color, que atua no Fragment Shader, tá? Se eu quisesse mudar a forma de desenhar, gente, especificamente eu altero aqui, tá? Porque aqui, ó, é o shader de coloração, eu atribuo simplesmente o Vertex ao Color. Eu posso ter aqui inúmeras fórmulas muito loucas de desenhar e mudar a coloração. Aplicar filtro, mas a gente não vem aqui ao caso, que a gente está brincando. Como eu falei, esses exemplos com vocês aqui só precisa entender um pouco da pipeline, não do, digamos, baixo nível de um WebGL, de um serviço de GL, né? Então, fechando a ideia da coloração, uma parte legal que eu vou falar desse sistema é a questão das rotações, onde eu faço a primeira manipulação de matrizes, que ela é interessante. O efeito visual é porque eu tenho um triângulo girando em uma certa rotação e eu tenho um quadrado rodando independente em outra rotação. Vocês fizeram a brincadeira de... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. A brincadeira de não fazer o push pop da matriz para ver o que acontece? Alguém Fica fez essas igual um brincadeiras? planeta. Tem vários experimentos, né, Bacu? Que, tipo, você pode fazer rotação com o planeta e com órbita, você consegue fazer o triângulo rodar a translação de um mais o outro. Tem vários possíveis efeitos. Sei lá, se eu aqui desenhar um triângulo, antes de desenhar o quadrado, eu comentar o push. Deixa eu ver se já vai dar o F5 aqui, eu vou ter que atualizar.
Ah, não, aqui eu não fiz o push. Aqui tem que fazer o pop. Então, o primeiro que o Baco falou que eu faço um cara orbitar o outro, né? Então, isso já é... Fala, André. Não, tá só, você falando isso aí, tem lá um ponto do trabalho que é o movimento relativo e o absoluto. Isso. Fala disso aí, no caso. É exatamente isso aqui. Ah, tá. Exatamente isso aqui. Eu quero, o objetivo desse item do trabalho é só perceber que vocês podem fazer um cara rodar independente e fazer um outro rodar em relação ao outro. Aí você vai fazer um experimento que você vai perceber. Ah, então no fundo, quando eu faço esse objeto, eu faço uma única matriz de pop e aplico a mesma rotação em todo mundo. Então, aqui nesse caso, vocês vão ver que o triângulo continua sozinho. O quadrado, no fundo, ele continua rodando só no eixo que você pediu. Só que como eu não parei a rotação, quando eu giro o triângulo, o quadrado está girando na mesma translação que ele. Então, é só para perceber um pouco dessa movimentação, tá? Beleza. Mas vamos falar um pouco agora do push e do pop, só para deixar um pouco mais clara essa questão das cenas. Primeira coisa, acho que é trivial, todo mundo entendeu a questão do ticker, do time ticker lá para conferir a velocidade. Tem uma função aqui de fazer a questão da velocidade, ó. Cadê a velocidade? A animação está aqui, né? Que ele faz simplesmente um cálculo para fazer uma rotação por segundo, tá? Então, se você não fizer uma rotação baseada em time do seu sistema, vai acontecer o fato de um PC ser muito rápido, o negócio rodar voando, e você rodar o mesmo código no navegador mais lento, o negócio rodar super devagar. Porque você não atrela a movimentação ao clock. Então, por isso que eu tenho em todo qualquer tipo de joguinho, movimentação de cena, atrelar a movimentação ao clock do relógio. Fica claro isso aí? Quem viu essa parte? Sim. Fica claro. Então tá. Quem quiser brincar pode fazer isso, tá? Vocês podem, às vezes, pegar... Não sei se vocês repararam, mas isso roda no celular. Quem já tentou? Então, é um experimento bem legal, que você pode tentar em casa com facilidade. Aliás, não sei se vocês vão... com o GitHub dá pra fazer isso. Você pode desligar o clock, rodar no seu desktop, depois pegar um celular seu mais rápido ou mais lento, abrir a mesma página, e você geralmente vai ver uma diferença enorme na velocidade de rotação. Fora o caso que se soltar muito rápido, você nem vai ver a rotação de tão rápido que ela vai ser, né? Então, velocidade que é o seu processador. Então, é uma brincadeira interessante tirar o clock e ver o resultado numa máquina mais lenta ou uma máquina mais rápida. Vale a brincadeira. Mas vamos lá sobre a proposta das matrizes inicialmente. Dentro da placa gráfica, como eu comentei em alguma aula anterior, eu tenho uma pilha de execução, tá? Os frameworks geralmente gerenciam essa pilha. Para a placa gráfica, o que é importante é uma pilha. Lá na placa gráfica tem uma pilha de chamadas e quando eu pego um ponto, ele aplica o que tiver nessa pilha. Beleza? E aí, aliás, nesse caso da placa gráfica, não é a ideia de pilha, porque são várias matrizes, ele aplica todas a todo mundo. Não tem uma hora que eu paro. Então, ele pega as matrizes, multiplica e achata. Só que o problema é que cada transformação do sistema é uma aplicação de pilha diferente. No caso do WebGL, que eu não estou ligado diretamente ao SO, e o WebGL é um pouquinho diferente, foi feito só um ajuste, que é o seguinte: quem está gerenciando a pilha, quem tem a pilha, nesse caso aqui, sou eu, o navegador JavaScript. Então, foi criada uma matriz, tá? Tem uma pilha de matriz, que é um vetor de matrizes, ó, lá colocado no WebGL, gerenciado pela aplicação. E eu, na verdade, faço o quê? Quando eu faço a função de push plop, que está implementada ali, nessa implementação, na verdade, o que eu faço? Eu pego a minha pilha de cópia e pego o topo e coloco sempre lá na placa gráfica, na placa gráfica, né? Na variável vmatrix, que é a variável atrelada ao shader. Então, nessa proposta, eu cuido da matriz. Então, esse push pop não é na placa gráfica, é no próprio navegador. Então, eu fiz uma translação, eu guardo a translação. Então eu quero saber qual foi a última transação que eu fiz antes dessa. Eu pego as duas que estão no topo da pilha. Se eu quer somente a última, eu pego só o topo. Resumo da história.
Desenhei um triângulo, empilhei uma translação. Então, quando eu rodar o triângulo, eu vou transladar isso que está aqui dentro. Quando eu empilho mais uma, que é do quadrado, tá? Eu vou desenhar o triângulo, parei. Aí eu vou desenhar o quadrado só com o topo, porque eu já transladei uma e translado outra. Se eu não quiser empilhar baseado no triângulo, eu poderia achatar as duas do topo da pilha e fazer uma única translação e mandar o quadrado para o final. Isso fica claro ou não? Ou muito abstrato? Só, esclarecendo um pouco assim, no caso, a ideia é que se você não empilhar, parece que ele guarda a memória, né? Se você rotaciona um pouco, ele mantém aquela rotação. Aí se você empilha, você guarda o estado antes da rotação, você desenha o triângulo, aí depois você restaura o estado anterior para que o próximo não sofra interferência, não é isso? A ideia? Mas o que restaurar, André? Pensa no desenho da caneta que não sai do papel. Uhum. Eu transladei, a caneta está lá parada. Quando eu aplico a próxima rodada, eu vou exatamente de onde eu parei. Uhum. A questão da pilha é para eu poder tirar a caneta, guardar a posição onde ela estava, tirar a caneta e pôr ela em outro lugar, mas depois eu posso retornar com ela para o lugar onde estava antes. Uhum. Se você não gerenciar a pilha, é como se fosse uma caneta só que nunca sai do papel. Então, desenhei, quando eu fiz o pop ali agora no exemplo da rotação, eu desenhei o triângulo, parei a caneta. Sim. Desenhei o quadrado. Pronto. Está lá desenhando o quadrado. Aí na segunda rodada, eu desenho o triângulo, rotaciono um pouquinho e desenho o quadrado. Por isso que o quadrado roda junto com o triângulo. Porque eu não tirei a caneta do papel. Sim. Quando eu gerencio a matriz de rotação ou a matriz de translação, o que acontece? Eu desenho o triângulo, o resultado eu guardo no topo da matriz, porque o triângulo estava guardado no buffer, tiro a caneta e vou desenhar agora o quadrado. Aí eu vai rodando e cada vez que eu faço uma movimentação, eu tiro a caneta e faço ele rodar de forma independente. Ficou claro, ainda está meio confuso, porque é bem abstrato se não tentar, né? Eu acho que é isso mesmo. Entendi. Diga lá. Só uma pergunta, por que que o triângulo também, já que você não tira ele, ele não roda junto também em função do quadrado, fica um rodando em função do outro? Mas você Porque aplicou. você só deu pop em uma das matrizes? Ou... Isso, quando você fez o pop aqui, ó, o pop está trabalhando só na matriz de model. Eu tenho a matriz de translação, de rotação e a de projeção. Se você juntar as duas, você consegue fazer, por exemplo, com que o quadrado rode na diagonal, né? Que ele só some a rotação do x com a do y dele vai ficar em spin. Entendi. Acho que foi essa pergunta que você me fez, não foi? Que o quadrado está rodando só em função do eixo y, aqui na vertical. O quadrado está rodando só em função do eixo x em órbita. E eu poderia querer que o quadrado rodasse no x e no y, que seria mais ou menos 45 graus, né? Seria isso a pergunta? Ou eu fui enganado? Não, eu tô perguntando assim, porque aqui a gente tem o quadrado rodando em função do triângulo, né? Ele orbita o triângulo. Isso. Deixa eu voltar aqui. Só uma pergunta. Então, na hora que eu crio essa figura, eu meio que eu defini que o eixo principal ali é esse Y que corta o triângulo? E aí é por isso que o quadrado está rodando em função do triângulo? Não, né? Não, é por causa da ordem, Adrião. Eu não tenho uma origem. Lembra-se da geometria afim que eu não tenho uma origem. A origem é a referência. A referência é que, como você fez o quadrado depois do triângulo, eu rodo ele depois do quadrado. O primeiro triângulo depois do quadrado. Então, onde eu estou, o quadrado, eu continuo. Beleza, entendi. Para eu não ter essa referência da origem de um lugar, porque o mundo é infinito, eu brinquei com vocês na aula anterior, a dificuldade que seria representar isso. Imagina um mundo infinito num videogame, que o mapa é para lá de infinito. O número que você ia ter que guardar para dizer a coordenada que o cara foi desenhado, entendeu? Entendi. Então, você faz essa opção. Eu faço um objeto, muitas vezes um objeto é composto por outros, né? Claro. Poderia dizer que se tem alguém que faz um trenzinho, acho que é o Leonardo, não sei quem faz o trenzinho lá, eu poderia fazer um objeto que é uma haste rodando com um círculo, tipo aquela engrenagemzinha da rodinha do trem. Eu fecho isso com um pequeno objeto, eu posso pôr ele dentro do outro lugar, que são bloquinhos, né? Entendi.
Agora, Beleza. cada bloquinho é separado, funciona independente, e aí você tem que sincronizar. Mas perceba só isso. O triângulo, o quadrado orbita o triângulo, porque o triângulo foi desenhado do primeiro. E a minha origem é sempre o último objeto desenhado, ou o último cara da pilha. Ok. Inclusive, brincando com questão de provas, zoando, né? Essa é realmente uma das coisas mais legais de por que eu vou inventar essa moda de fazer geometria afim. De perder uma origem para fazer alguns, além das abordagens matemáticas, né? É uma bosta ficar desenhando uma coisa em relação à outra. Mas quando você pega a prática, e se for pensar no mundo real de computação, né, faz todo sentido você desenhar uma coisa relativa à outra e perder a noção de origem. A gente não perde porque está atrelado à geometria cartesiana. Aham. Agora eu entendi, professor. Obrigado. Tranquilo. Você vai falar alguma coisa, André? Eu tô só com o microfone aberto. Não. Na verdade, eu até ia comentar aqui, mas. Pode comentar, ué. Não, era uma dúvida que eu tinha sobre isso aí, mas eu tava até fazendo uns testes aqui, já esclareceu. É que parece que ele orbita porque você rotaciona e translada, então meio que aquele distanciamento faz ele orbitar, né? Meio que a rotação que você aplica antes, ela é como se mandasse em tudo que você desenha depois, né? É, porque na verdade tá na pilha. Uhum. Na verdade, quando você rotaciona o triângulo, nesse caso que eu dei o exemplo aqui do meu mouse, que eu andei o mouse e próximo cara, aqui não tem como desenhar na minha tela o mouse em 3D, né? Mas como eu desenho e rotaciono, a ponta da minha caneta tá aqui numa altura. Então eu desenho o quadrado nessa referência do outro plano. Entendi. Você Beleza. pode realmente pensar pela ideia fantasiosa de ter uma caneta que não sai do papel. Uhum. Não, Então, show. empilhar e desempilhar nada mais é do que guardar o estado antigo da caneta. Sim. Não, Mas, beleza. e só para complementar, como eu tenho 3 pilhas, você imagina que eu tenho 3 estados. Então, as possíveis combinações, elas vão assim, exponencial, né? Tipo assim, eu posso transladar, é só rotacionar, rotacionar, transladando. Tem a parte da projeção ainda. Então, essas Sim. combinações são, assim, altamente potenciais para criatividade, né? Uhum. Só uma outra dúvida, Alex, que eu tenho talvez até fora desse Pode contexto, falar, mas se tiver parecido. responder. Fui pensar em rotacionar, em sentido de rotacionar a câmera. Aí eu vi que eu tinha que rotacionar não a M-Matrix, mas a V-Matrix. É isso Isso. mesmo? Ah, tá. Beleza. É, Eu achei que era aquele perspective que eu tinha que mexer, mas eu mexi nele lá e deu um negócio totalmente diferente. não, perceba o seguinte: quais são as matrizes? Eu tenho a matriz de modelagem, que ela pensa no objeto no mundo assim, ideal. Não interessa quem está vendo, né? A, Aham, a Model Matrix, ela modela o mundo independente do observador, aham, tá? Daí, eu tenho, nesse caso, a matriz de projeção. Por que a projeção... Por que você mexe na V-Matrix? Desculpa, rapidinho. Eu tenho 2 fatores que podem simular uma rotação. Primeiro é rotacionar o objeto, que é o que eu estou fazendo aqui agora. A segunda que é, se eu tivesse um objeto só, eu poderia rotacionar a câmera, que teria o mesmo efeito, não teria? Num mundo negro, com um único objeto parado, se eu girar o objeto o observador, o efeito visual é o mesmo. uhum, é, Claro que isso não vai acontecer com 2 objetos, porque aí agora vai mudar a forma. Se eu tivesse esse quadrado, esse triângulo rodando, e eu girar a câmera, o efeito visual é bem diferente, né? É, Com na dois verdade, objetos eu vi relativos. rotacionando só o objeto, todos de uma vez, eu vi que você tinha a impressão realmente que o objeto estava rotacionando e não o mundo. Agora, se eu E rotacionar o V-Matrix, aí você vê que o mundo está girando. isso, principalmente por causa do. Nessa imagem é muito simples, porque só tem 2 figuras, né? Isso. Mas o V-Matrix ele vai ter 2 elementos. Primeiro é porque o V-Matrix fala aonde está a matriz de projeção, tá? De visualização. Então, quando eu rodo ela, eu rodo o ponto onde está. Aquela perspectiva que você seta é o formato da câmera. Uhum. A orientação da câmera, por exemplo, se eu virar o perspective, você faz com a cabeça para baixo, por exemplo. Se eu Ah, mudar o ângulo, porque é uma câmera e eu estou posicionado no mesmo lugar. Se eu girar a câmera de cabeça para baixo, que é a perspectiva, eu mudei a forma. aham. Se eu mudar a visão, a lente angular, que tem 45 graus hoje, eu mudo o zoom e a distorção. Uhum.
Então, aquela perspectiva, na verdade, o que ela faz com você é definir a sua câmera. Entendi. Lá naquele exemplo de teclado, que não tem a parte da visualização, vou mexer na câmera, cada vez que eu apertar uma tecla do teclado, eu alterar um valor da matriz de projeção. Uhum. E aí eu rotaciono a câmera. Mas o mundo, esse movimento que você faz do triângulo do quadrado girando, ele permanece independente. Sim, sim. Não, entendi. Resolveu Beleza. tranquilo até aí? Uhum, sim. Beleza. Então, nesse tutorial colocado como 4, o grande ponto dele é essa explicação dos graus radiandos, tá? A forma de você incrementar baseado no time ticker, né? Então, isso aqui é legal perceber que eu incremento o giro de acordo com o segundo da minha máquina. Se eu desregular isso aqui, vai mais rápido, mais lento, mas isso é muito atrelado ao seu navegador. Por quê? Se o seu PC é rápido, o movimento fica fluido. Se o seu PC for lento, vai ficar aqueles lags, né? Só que ele sempre vai dar um salto razoável. Mantendo, ou seja, que duas máquinas, uma lenta e mais rápida, vão ter a mesma posição. A diferença é que uma você vai ter a noção de um movimento fluido e a outra de saltos, porque a máquina é lenta, como se fosse lag. Belezinha? Pois é. Realmente, né? Isso é verdade. Aí agora, quando a gente coloca elementos em 3D, quando a gente coloca agora elementos em 3D, você mantém praticamente a mesma dinâmica do que você tinha no tutorial anterior, só que o elemento, para quem viu o tutorial, único e exclusivamente o que a gente faz aqui é adicionar a noção de profundidade aos shaders, aos shaders não, aos elementos que a gente está fazendo. Não mudou nada de cor diretamente. O que mudou foi que agora o meu elemento tinha 3 dimensões, 2 dimensões, ele passa a ter 3, e por ser 3, ele precisa de mais faces, então eu faço desenhos agora com mais vértices para poder desenhar o quadrado do triângulo. Então, essa questão do 3D nada mais é do que eu começar a projetar esses novos pontos. Cadê a parte aqui? Eu tenho agora um cubo, um quadrado e uma face. Aqui no cubo eu tenho 4 faces para definir ele. Então, meu objeto fica um pouco mais complicado. Mas, até brincando com a ideia do Michael, para não ficar perdido com os elementos, a brincadeira é, se você não quiser fazer desenhar isso aqui, gente, vai no Google tem uma ferramentinha, do Google mesmo, de design 3D, você pega o triângulo e vai dar os vértices para você. Não precisa ficar calculando na mão. Tem muita figurinha legal que você faz pré-automática, entendeu? Inclusive, uma coisa bem legal, que eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, para dar um exemplo, tá? 3D, 3D Google Objects. Acho que esse nome não, esse aqui não. A gente comprou um repositório do Google, gente. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Google 3D Repository. Acho que é esse cara aqui. Deixa eu ver se eu não lembro. Mas, por exemplo, vocês vão achar na internet, com facilidade, objetos em 3D que você pode até importar para o trabalho de vocês. Eu tirei isso do trabalho prático. Eu tinha isso antes. Que era quando você... Onde tá, gente? Você seria outro dia. Ele tá até em desuso. O BJ Blender. Não sei, cadê? É um link do Google isso que eu ia mostrar. É um repositório grátis. Poly, isso aqui, ó, Google Poly. Então, quem quiser brincar, olha só. No Google Poly, eu tenho uma quantidade enorme de figuras em 3D pré-prontas, tá? Elas são Cube. Ele tá sendo morto, esse cara aqui. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, um cubo, cara, isso aqui é o WebGL, tá, gente? Direto. Eu vou desenhar já já. Olha só. Desenhou aqui um dado. E se você quiser pegar esse dado pronto, você pode fazer download dele em formato de OBJ. Se você pegar um OBJ, que eu vou abrir para vocês aqui agora,
Esse OBJ ele tem duas partes. A primeira delas, que é uma matriz de vértex. Então, ele é um objeto pronto, com todos os vértices marcados e uma textura, que você consegue carregar no WebGL. A diferença é que esse OBJ, ele tem vários marcadores que definem esse objeto isoladamente. Você trabalha como um objeto só. Você importa o OBJ, importa a matriz e só coloca na tela. Eu tirei isso do trabalho prático, não ponho mais. No passado eu coloquei uma vez, colocar um objeto 3D na tela. É só importar. Nada mais é um OBJ do que uma coleção de vértices marcadinhos para eu poder utilizar. E aí tem uma quantidade enorme que você teria, por exemplo, a possibilidade de importar para o seu trabalho prático se você quisesse brincar. É só no OBGL perguntar como eu posso importar um OBJ. E aí a importação é quase direta. Eles dão a matriz daqui de posições e... Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem o seguinte. Vocês entenderam como é que desenha um cubo, beleza? Sim. O que é desenhar essa espada aqui? É um trabalho mais cuidadoso de definir aqui vários vértices, a corzinha para cada um deles, concorda? Uhum. É isso que é o trabalho de desenhar essa espada. Mas não... Eu vou dizer que é um trabalho difícil? Não, pode ser braçal. Só que quem desenha essas espadas, geralmente, não vai na mão igual vocês estão fazendo. Você vai numa ferramenta em 3D, vai fazendo os pontos e vai desenhando, correto? Uhum. O que esses formatos que você baixa aqui? Tem vários tipos de formato, tá? O OBJ é baseado em JSON. Ele nada mais é do que um objeto, que pode ser bem feito ou mal feito, tá? Eu falo mal feito porque depende da sua complexidade. Que ele entrega, tem uma função pré-pronta, que você importa OBJs no WebGL. E aí você entrega, ele já vem como se fosse um shaderzinho para desenhar a figura e todos os vértices prontos. Então, quando você carrega e manda startar, o mecanismo de OBJ automaticamente, praticamente, tira os seus shaders, coloca esse novo, carrega um monte de objeto e desenha na tela. Uhum. Mas o desenho, você não é obrigado a fazer. Para você, para quem sabe que são objetos, é como se fosse um objeto. Você falar, carregar o OBJ, carregar a matriz, translate. Porque os objetos vão virando caixinhas que você vai combinando. Sim. Então, quem quiser brincar depois é muito tranquilo. É claro que, dependendo... Qual que é o problema? Uma figura bem feita é composta de poucos vértices com pouca qualidade. Uma figura cheia de detalhes tem vértices, assim, infinitos, né? O que pode deixar o seu sistema lento, porque o navegador não está preparado para rodar tudo isso de certa forma. Olha, esse aqui parece... Olha o tempo para carregar, olha. Esse parece que é uma espada com cenário. Olha isso aqui. E para desenhar isso aqui? Não sei se está muito claro na transmissão, né? Bem complexo, né? Agora, se você for baixar se você baixar aqui o OBJ, você vê um negócio de 10 megas. Tem até um movimentozinho da árvore aqui no fundo, cara. Então, e assim, o Poly é um repositório antigo, mas tem vários, tá? E você vê que o tamanho do objeto, ele está relacionado tanto com a quantidade de pixels, quanto com a qualidade da imagem. Por quê? Vou dar só o último exemplo dessa espada aqui, ó. Ela está com 3 megas o download dela. Deixa eu ver se é isso mesmo. O OBJ dela. O zip deu. Quanto deu esse zip aqui? Tá uma figurinha. Cadê? 7K. Tá? Então é 7K aquela figurinha. Se eu abrir aqui o OBJ. Deixa eu abrir aqui com o Sublime. Aqui quando eu abro esse objeto que é 20K, olha só, nada mais é, eu disse qual é o material, o objeto de textura, e aqui eu tenho uma lista de vértices, cá, que define a espada, e depois para cada vértice tem um VT, que é um Vertex Texture, que eu digo para cada vértice que eu criei, que ponto da textura que eu vou aplicar. Então, já tem uma função capaz de ler esse tipo de objeto que é um formato padrão, cria as matrizes e aloca o objeto na tela. O que vocês estão fazendo comigo é só uma brincadeira, eu falo uma brincadeira, né?
de um experimento para criar isso aí na mão, um quadradinho. Ô, Alessio, Diga. você pode também fazer no Blender o modelo e exportar em um Isso. objeto do WebGL. Isso, exatamente o que eu estava comentando. Talvez não foi muito claro, né, mas é isso que eu estava falando. Quem desenha isso aqui não desenha na mão, desenha no Blender e exporta o objeto. Qual que é a única diferença do Blender para outros objetos? Tipo essa espada. Talvez, hipoteticamente falando, eu não precisava de tantos vértices para desenhar. Talvez se eu fizesse ela na mão, eu definiria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e desenhando aos pouquinhos. Lá na placa, lá no sistema de 3D, talvez o desenhador não está preocupado com o número de vértices. Ele está desenhando da forma artística. Essa figura fica super complexa, mesmo ela sendo uma figura simples. Porque na hora de desenhar, ele não tomou cuidado com a quantidade de vértices ser pequenininha. Mas para vocês pouco importa, é só entender como que é essa ideia de carregar um objeto na tela. Fica claro isso aí? Sim. Alessio, é uma outra dúvida que eu tive também. Como que o pessoal faz para desenhar uma esfera? Eu vou na porrada, coloco vários... Porque eu vi no tutorial, aí o pessoal tá falando assim, você usar aquele triângulo strip, você vai colocar vários vértices e aí? No WebGL simples, não existe círculo. Uhum. Você tem que fazer um strip com o máximo de pontos que você achar adequado. Uhum. No caso de qualquer framework pronto, é claro que tem a função que desenha o círculo. Sim. Entendeu? Então, vocês podem fazer no trabalho prático, pode fazer um círculo, um hexágono com 10 pontinhas, entendeu? Não tem problema, sacou? Entendi. Mas não precisa fazer um círculo. Não vou pedir isso para vocês. Mas quem fizer uma função matemática, no fundo você consegue baixar já a coleção de vértices e pegar o círculo pronto na internet, entendeu? Com N elementos lá dentro e colocar. Só que ninguém faz isso. No fundo você faz uma função naquele for, igual o for que você seleciona as cores do vértice do quadrado, você põe uma função com variação, que é baseada, inclusive, na proposta que eu vou explicar, que eu não terminei de falar ainda da parte teórica. Como é que eu desenho um círculo na tela? Que eu posso prever os pontos com a função de um for e falar, por exemplo, 500 pontos para um círculo. É aplicar um variante e desenhar ele direto, entendeu? Uhum. Um for. Mas com certeza o for, a esfera, é uma sequência de milhões de pequenas retas. Entendi. Trocando o ângulo. Sim. Agora, você só vai desenhar o círculo na mão nesse exemplo aqui, porque não tem a função na primitiva. Certo. Entendeu? Então, para o trabalho, quem fez um círculo, pode fazer um hexágono, tá ótimo. Com 8 pontas, você acha pronto. Qualquer ferramenta tem isso pronto lá, com 8, 10, 15, o que você quer achar razoável. Mas nos frames você vai ter lá, draw, círculo, raio tal. Entendeu? Uhum. E o negócio eu faço para você, claro. Mas na primitiva gráfica não existe shader para isso. Entendi, legal. Tá bom? Beleza. Legal. Continuando. Acaba que vai falar um pouquinho do trabalho, fazendo a aula quase inteira, mas é importante também que é legal porque isso linka um pouquinho essa parte teórica com a parte prática de como funciona. Então, de certa forma, desenhar volumes, eu acho que não era para ter sido um grande problema para quem desenhou em 2D. A única diferença importante é perceber e tomar muito cuidado, que a ordem desses vértices muda o desenho. Não sei se alguém tentou fazer isso. Mudar a ordem disso aqui faz o triângulo ficar quebrado por causa do strip line que você coloca. Porque você vai colocar os vértices, as várias faces, e como vão ser ligados os pontos. Se você mudar a forma de ligar a ordem dos vértices, você pode quebrar completamente a figura. Então, quem quiser brincar um pouquinho com a ordem, inclusive, isso aqui é uma face, tá? Do triângulo. Se eu mudar isso aqui de ordem, vocês vão ver que isso pode atrapalhar completamente a figura final. Tá? Por causa da forma que eu faço a ligação. Isso aqui é um static draw com 12 itens e ele está ligando os pontinhos. Igual uma criança, né? Aquele desenho os pontinhos, da minha época, das suas, né? Tem 1, 2, 3, o cara vai ligando os pontinhos, na ordem que mandou. Quando você muda a ordem, você muda completamente a figura final. Então, vocês podem brincar um pouquinho com isso aqui para entender o que acontece com essa jogada. Mas desenhar volume, espero que para vocês não tenha sido... alguém me perguntou, né? Alguém perguntou dos índices. Isso, também viu? das faces. Já ia perguntar isso aí também. Isso, vamos lá. Ótimo. Então é o seguinte. Aqui tem 2 tipos de índices, né? Tem o índice das coordenadas e tem agora o índice das figuras. Bem, eu vou desenhar, no caso, uma cena.
né? Repare que quando eu pegar o vetor, aqui eu tenho, olha, esse vetor, aqui não, aqui vai ser as cores, né? Aqui eu tenho, no caso do quadrado, 16 índices, né? 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, não, 4, 8, 12, nossa, são 24? São 24, são 4 faces do triângulo, né? Então, cada item desse cara aqui, desse array, aqui eu estou tendo tudo sequencial, né? Como não tem aqui uma divisão dos vértices, eles estão direto, ó. Essa vírgula, ela é só visual. No fundo, isso aqui é um array. Fica claro que isso não é uma matriz, isso aqui é um array? É importante perceber isso aqui. Isso não é uma matriz. Você desenhou com uma matriz para ser fácil de ver. Ou digitou e identou como se fosse uma matriz. Mas isso aqui é um vetor para lá de linear, né? Aí, o que acontece? Isso aqui acho que é tranquilo, para cada vértice eu defino uma cor, né? Uma cor das faces que vão ser marcadas. Agora, primeira pergunta, vocês tentaram trocar os índices de ordem para entender o que acontecia? Quem ficou com dúvida? Nem toquei nisso daí, funcionou. É porque quando eu fiz eu nem entendi, eu só peguei a lógica assim, vai 1, 2, 3, então depois pula 1. Aí depois Não, eu acho que eu entendi. Isso aqui é a ordem de desenho, gente. Eu vou ligar as coordenadas são de 3 em 3. Eu vou ligar do 0, do 1, do 2, depois do 0, 2, 3. Então vocês vão reparar que o cubo que vocês têm, na verdade, são 2 triângulos, para quem vê o cubo. Se desligar a cor, da maneira que desenhar esses índices aqui, vocês vão perceber que o seu cubo, na verdade, cada face é composta por 2 triângulos. Eu acho que se você mudar a forma como é interpolado lá, triângulo strip, alguma coisa assim, dá para você perceber isso. Eu fiz isso por um erro, eu fiz isso e deu para me perceber lá. Perceba o seguinte, eu tenho uma sequência de um array de vértices e cada vértice seria um conjunto de 3 pontinhos, né? Porque eu estou fazendo em 3D. Aqui eu estou dizendo que no meu desenho, com a ferramenta do 16 Array, é que eu tenho, você vai ligar o 0 no 1 no 2 e forma um triângulo. Depois o 0 no 2 no 3. E eu estou dizendo qual é a forma que eu vou ligar os pontos para desenhar minha figura. Então é isso que a variação de índice está fazendo. Está dizendo para a ferramenta gráfica como eu vou ligar. E não estou delegando automaticamente para o stripline, para o funline, ligar como ele quer, entendeu? Fica clara a primeira noção desses índices? Entendi. É só uma coisa, eu tenho que fazer a ligação de forma que não fique nenhum ponto da face sem cobertura de um triângulo, no caso. Não, é igual eu falei, André, é como se fosse o seguinte, pensa no joguinho de pontos, né? Você criou aqui, no caso do cubo, todos os seus pontos, correto? Uhum. 4 faces em cima, ela acaba repetindo embaixo, mas eu tenho um jogo de pontos. Aí eu vou dizer pro cara, ó, liga esse nesse de cá, e fecha. Se for em forma de triângulo, entendeu? Uhum. E você vai dizer qual. Porque dependendo, ele pode ligar o do canto com o do meio e fazer um triângulo no meio do cubo. Que eu não queria, não precisava. Entendi. Então, eu oriento ele. Então, esses índices são os índices aqui, tá? Onde a combinação de cada um deles vai dizer como eu vou desenhar a figura. Eu acho que fica mais claro se você desenhar, em vez de fazer o cubo inteiro, fazer uma única face. Desenhar uma única face, e aí você cortar, você vai desenhar metade do triângulo, o outro completa. Então, perceba que esses índices é uma orientação para saber qual é a ordem que eu vou fazer o desenho daqueles triângulos marcados. Aqui está dizendo o seguinte, ó, aqui vamos criar nossos índices para desenhar nosso cubo. Se um triângulo precisar dos vértices que estão na segunda, quarta e quinta posições do buffer, que é o buffer de desenho, então eu vou marcar que eu tenho que inserir os vetores 1, 2 e 3 nesse índice, para mapear as cores a cada uma das faces e a ordem de desenho. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar vocês brincarem um pouquinho de hoje até semana que vem, e depois eu posso a outra aula falar assim, vocês tentaram? O que deu de errado? O que não faz sentido? Porque é legal vocês, com essa introdução, vocês entendam um pouquinho para poder brincar. Porque muda completamente a figura. Igual eu brinquei, essa primeira parte da disciplina é só para vocês entenderem um pouquinho dessa mecânica debaixo dos panos, né?
não é só pegar um framework da Play. Embaixo dos panos, as operações são complexas. Você está tomando surra para desenhar um quadrado, cara. Na forma, não vou dizer que isso aqui é assembler, né? Mas é como se fosse um mini assembler de computação gráfica, né? Você usa um framework, dá play e o negócio desenha. Vou fazer um adendo, desculpa. Quando eu falo de computação gráfica, beleza. Cara, e a dificuldade para desenhar esta tela que vocês estão vendo na frente de vocês agora, de um sistema operacional, com várias telas, uma debaixo da outra, onde a sua janelinha tem uma bordinha lá em cima, tem uma sombra. Pensa os elementos que é para desenhar isso na sua tela. É uma brincadeira interessante para pensar nesse mundo, entendeu? Alex, que agora eu mexendo um pouco, deu para perceber melhor. No início, acho que o André vai perceber. Alex, eu tava procurando aqui no Google Imagens, eu acho que eu achei uma figurinha. Seria mais ou menos isso daqui, ou a questão do cubo e dos vértices? Deixa eu ver, manda aí. Isso, aí você tem uma ótima ideia, inclusive. É você atrelar um alfa. Atrela um alfa a cada vértex para você ver o que está atrás. Nesse caso, é bem isso que você falou. Aqui tem cada face do cubo é um triângulo. É bem isso mesmo. Se você atrelar provavelmente um alfa na cor, talvez seja mais fácil de ver. Eu não testei, mas depois eu posso testar. Entendeu? Ah, tá, beleza. Beleza. Mas repare que esse tutorial nada mais mostra do que essa questão de como combinar, tá? E aí, tem essa... Pera aqui, calma. Aí tem até um exemplo que não era para vocês fazerem, tá? Não sei se ficou muito... Deixa eu vazar. Esse exercício lá no final, ó. No semestre passado eu pedi para o pessoal fazer isso. Que cada um vai fazer um desenho com uma primitiva de acordo com o seu número de matrícula. Para diferenciar, cada um da turma fazer um diferente, né? Que no fundo até, André, é engraçado porque fazer o endecagonal é aproximar de fazer um cilindro, né? Você desenhar um prisma. Outra coisa legal, quem desenha esse tipo de figura entende muito do que é o índice. Porque quem desenhar, por exemplo, seja um hexágono, um prisma hexagonal, você vê que a forma de linkar a forma como você liga faz acontecer esse volume. Nesse caso, eu faço o quê? Eu começo, por exemplo, na face, desenho como se fosse uma linha de uma avó, né? Vou desenhando a base, chego aqui, aí eu subo e vou fazendo tipo um zigue-zague, fechando as faces. Quando eu chego em cima, eu faço a tampa. Dou play e ele desenha o negócio certinho. Se não fizer os índices na forma correta, eu não consigo desenhar nenhuma figura dessa. Então, fica muito evidente usar os índices com esse tutorial, com esse exemplo aqui. Beleza? Tá, vocês podem brincar com isso aí depois, mas que tiver dúvida, na próxima eu posso parar de novo, aí eu vou um exemplo mais específico, abro de alguém e ver o que está acontecendo. Tá? Praticamente por último, né? Eu tenho o tutorial de carregamento de texturas, depois tem só a questão de teclado. Aí o exemplo final da textura é o carregamento de uma figurinha aqui marcada, né? Essa aqui tem até o mouse que, não sei se vocês testaram, mas o mouse também já controla a rotação do triângulo, para brincar, no tutorial 6. É o 6. Então, o que muda na textura, principal entendimento para brincar, que eu peço para criar uma textura, só para vocês entenderem, mas quem já fez esse exemplo já vai entender, é que eu tenho que mapear, o que é uma textura? É eu carregar uma figura em memória, um JPEG, um GIF, ou uma figura de textura realmente, né? Eu vou falar de texturas na parte teórica, na hora oportuna. E o que eu faço é fazer o quê? Mapear pontas desta figura, ou coordenadas dessa figura, em coordenadas da minha imagem, e eu delego para a ferramenta gráfica em 3D esticar, mapear, contorcer e aplicar na figura resultante. E a placa gráfica faz isso sozinho. Mas é minha tarefa carregar a imagem e dizer, esse pontinho vai aqui. Então, quem quiser fazer um mapeamento na textura do trabalho prático, faz um mapeamento que pode ser simples, não precisa ser um mapeamento complexo, não. Porque o mapeamento complexo significa montar em um único arquivo de textura vários mapeamentos.
Mas, ó, para cada coordenada da textura, eu vou fazer um mapeamento direto na coordenada do objeto. Tranquilo isso aí? É lá na frente, não sei se vocês já chegaram a fazer isso aí de verdade. Mas é importante dar uma percebida sobre essa questão do mapeamento. Mas carregar uma textura da forma prática é só mapear um JPEG em uma coordenada que você criou. E aí ele aplica diretamente. Beleza? Beleza. Uma dúvida também que eu tinha, mas aí eu fui até mesmo no tutorial lá do IBL, eu acho que eu entendi melhor, mas que aqueles pontos que você fala tem a ver com a coordenada geográfica na imagem, né? Se é o vertical, ele tem correspondência com o ponto 1. Isso. Cada coordenada... Imagina que a sua figura é um quadrado ou um retângulo em 2D e você vai mapear um ponto em 2D, um ponto daquele quadradinho em um certo vértex. Aí, agora, vamos supor que seja um quadrado, como é o exemplo do cubo lá, né? Eu mapeei a figurinha, cada pontinho em um vértice do quadrado, e os pontos do meio é interpolado pela ferramenta. Então, quem fizer, por exemplo, quem tentar, no caso, quis fazer um cilindro, tá? Um cilindro, que é uma estrutura mais circular na base, mas aquele exemplo, né? E aí eu tenho meio que um prisma. Eu posso mapear a minha textura em 4 vértices só, e aí ele vai encaixar ele nas outras faces, porque ele interpola todos os outros. Você não tem que mapear todos, você mapeia os extremos que você quer mapear no quadradinho e delega para a placa interpolar. Entendi. E aí que acontece a mágica, né? Inclusive na questão do prisma, em especial que você citou de desenhar um círculo, repare que quanto mais pontos eu tiver no meu prisma para aproximar de um cilindro, melhor vai ser a aplicação. Mas a textura, quer nem saber disso. Ele falou, começo aqui, termino aqui. Sobre o que tiver, eu vou ser aplicado. Você está mapeando pontinho a ponto. Mas se você quiser, você pode, inclusive, mapear pontos internos. Você pode dizer, ó, a ponta do quadradinho aqui é de cá. Esse meio da minha figura eu vou deslocar para esse pontinho do vértice. Aí o WebGL a ferramenta GL, a placa gráfica, já achata a figura, distorce e encaixa no que você pediu. Entendi. Mas é um serviço meio manual, né? Você faz o mapeamento na mão. Uhum. E aí tinha ficado só o último, que eu acho que é até mais tranquilo, que é uma brincadeira de teclado, né? Que usa um JavaScript básico. Vai pegar uma coordenada do teclado para aumentar a velocidade ou eventualmente a câmera, mas é só mudança de valores. É só para vocês entenderem a questão de entrada do teclado, que também costuma ser tranquilo, né? Mas o OK Press de cada um. E como que... não, aqui é questão de filtro, né? Não, o teclado tá aqui embaixo, não tá? Ficou no outro? Ah, tá. Não, tem teclado e filtro, sim. Desculpa. A do filtro nem tem uma aplicação muito direta, no fundo. Eu nem pedi que vocês aplicassem o filtro em si. Mas dá para você entender como é que funciona o filtro no Elementor, como é que eu aplico a textura. São formas de aplicar a textura, né? Mas o último tutorial... Então, assim, esse de filtro nada mais é do que uma forma de aplicar a textura. Se eu quero esticada, se eu não quero, é uma forma bem básica. É só uma flag, praticamente, que vocês colocam. Não tem que mexer muita coisa ali, não. Mas aqui na luz... A do peraí, perdi aqui agora. Meus botões estão bichados, né? Textura. Tá. Filtro e teclado. Aí eu pego o filtro. Não, o teclado não apareceu aqui, não, é? Apareceu sim. Aí eu aperto uma tecla do teclado para mudar a velocidade. E, na verdade, quem quiser mudar a câmera, por exemplo, é usar a mesma ideia. Só que em vez de eu trecar uma teclinha para cima e para baixo, que é para alterar a velocidade, eu posso fazer com que outra tecla do teclado mexa com a câmera. Tá? E o de iluminação eu não vou pedir para vocês fazerem, não. Esse aqui que é do teclado, né? Que aumenta a velocidade. Eu posso ir mexendo. E o último que eu não terminei de escrever, que é o de iluminação, ó. Que eu posso colocar a luz, vocês não pedir para vocês um trabalho prático mais. Que aqui eu posso rodar o meu cubo, estou com o teclado mexendo aqui. Eu desligo a luz, acendo a luz. Eu posso mudar aqui a direção, ó. Eu posso mudar, por exemplo, a cor, se eu quiser mexer aqui, ó.
Opa, luz ambiente. Ah, não está rodando. Mas, na verdade, eu consigo trocar a iluminação baseada no formulário. Não aplicou agora. Mas bem, eu vou ignorar porque acaba que o que é importante para vocês nessa primeira parte é só entender um pouco da mecânica. Não adianta, ninguém vai fazer isso na mão, né? É só uma brincadeirinha para a gente fazer agora um framework que torna a vida da gente mais fácil. Mas eu tenho até o código tutorial 8, na verdade, que troca, desliga a luz, acende luz, spotlight, mexe câmera e assim por diante. Ah, tá, a luz está desligada, né, meu filho? Aí é claro que vai dar errado, né? Olha lá. Aqui eu tava com luz padrão, sem luz. Agora eu vou ativar a luz. E agora eu vou ativar uma luz verde, a luz vermelha. Eu posso alterar no objeto, tá vendo? Eu posso alterar isso aqui da maneira que eu quiser. E eu vou alterando o formato do meu objeto. Amarela. Que é isso? É os padrões de cor, né? Olha lá. Isso aqui agora tem um spotlight sobre esse negócio. A original não tem spotlight. Essa é a textura normal. Tranquilinho até aí? Pessoal, assim, eu acabei gastando a aula fazendo uma passadinha sobre o trabalho, não tem problema nenhum, acho que é muito válido, inclusive. Inicialmente a gente tem esse trabalho prático aí lá para o dia 15, que vocês façam uma versão legalzinha do trabalho de vocês. Eu ainda vou dar uma aula que eu vou falar um pouco sobre desenho de círculo, que seria a próxima aula. Eu vou encerrar meio que um primeiro módulo da disciplina, onde eu estou falando aqui basicamente de história, e sistemas primitivas básicas gráficas. A gente faz uma provinha teórica com 4, 5 questões, eu diria que até proforme, para vocês escreverem um pouquinho sobre esses conceitos, é com consulta, a gente sabe que não tem como se livrar disso, é mais para garantir que você sabe os conceitos. E na sequência, a gente vai entrar numa segunda etapa do trabalho, da disciplina, que é na parte prática, nós vamos trabalhar com um framework real de WebGL, e eu vou falar agora de conceitos mais tecnológicos, realmente fugindo de primitivas, vai falar um pouco de cena, iluminação, subindo um pouco o nível do conteúdo de computação gráfica. Ô, Alessio, Diga lá. você acabou de falar aí que o trabalho é dia 15, no SIGTA é dia 12. Pode pôr dia 15, pode pôr, não tem problema com isso não, Leonardo. Todo mundo sabe. Beleza. 15 é depois do carnaval, né, não? Não, beleza. Pessoal, para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco desorganizado, assim, e eu nem ligo muito para a questão de datas de trabalho. Desde que o pessoal vá fazendo, eu acho que é o mais importante, entendeu? Eu não tenho muita percepção, nunca tive e não acho que isso é um problema grave. Claro que chega um ponto, você não pode deixar para entregar o trabalho no último dia do semestre, senão vira bagunça, né? Mas nada contra pegar o trabalho para o dia 20, eu continuo dando a matéria trivialmente. Eu imagino que a prova seria para o dia 25, tá? De fevereiro. 25 de fevereiro, quando eu vou dar um tempo para vocês darem uma lida, vou dar o material para vocês darem uma olhada. Mas essas provas de ensino à distância era muito mais só para garantir que vocês... Eu faço ela escrita, porque pelo menos uma garantia que você leu algum lugar, alguma coisa útil e sabe explicar aquilo que você leu, né? Porque você sabe que as provas são mais tranquilas, essa matéria é leve e assim por diante. Eu sempre tratei computação gráfica como uma disciplina quase optativa no curso. Fechou? Alessio, só uma dúvida do trabalho 1. Claro. É para colocar ponto de luz ou não? Não vai precisar, não. Não faz diferença. Quer dizer, colocar é só para um spotlight, né? Mas não vai precisar, não. Fique tranquilo.